capítulo 2 do livro de Ruth, versículo 1 a 18. Alguns irmãos aí procurando ainda. Tá uma dica, né? Entre Gênesis, sem graça, né? Entre Gênesis e Apocalipse. Ai, ai. Vai ficando velho, vai ficando chato. Repetitivo. Minha esposa que o diga, coitada. Diz assim, queridos. Todos se acharam aí? Tem alguns perdidos ainda, hein? Esse livro existe, tá, gente? Está na Bíblia, hein? Não é pegadinha, não. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela, no caso Ruth, caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecestes. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordens aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Amém? Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Só não pode dormir, frizinho desse, né? Cada um aqui é um vencedor, um guerreiro. Muitos foram derrotados pelo frio essa noite, mas você venceu o frio para estar neste local, a adorar a Deus na beleza da sua santidade e ouvir um pouquinho mais da palavra de Deus.
Queridos, o texto que acabamos de ler relata um dia inteiro de trabalho de Ruth nos campos ou na fazenda do senhor Boaz, um fazendeiro, pode-se dizer, um mega empresário, né, daquele contexto. Esse foi um dia em que Ruth conheceu Boaz, um dia diferenciado, um dia especial. Foi o dia de muito trabalho, como lemos aqui no texto, um dia de fortes emoções e, por que não dizer, um dia de muitas portas abertas para Ruth. Enfim, foi um dia que entrou para a história na vida dessa mulher. Tem dias que são assim, né? Começam de maneira corriqueira, mas terminam de maneira surpreendente. Assim se deu com a nossa personagem dessa noite, Ruth. E no final desse dia, diz o texto, ela foi tão abençoada, ela foi tão enriquecida, suprida, e ela conta para sua sogra o quê? Os detalhes do que aconteceu durante o dia. Ela dá um relatório, faz uma prestação de contas, por assim dizer, e conta que entrou para trabalhar na fazenda de um homem chamado Boaz. Conta que foi muito bem tratada por esse homem chamado Boaz. Por fim, Ruth chega à conclusão de que aquele encontro não foi uma coincidência, mas foi um plano soberano do Deus eterno. Ou seja, ela já havia entregue o coração para o Senhor, né? No caminho, saindo de Moabe para Jerusalém, para Belém. E agora ela vê todos os seus caminhos, seus planos sendo dirigidos pelo Espírito Santo. Sendo assim, eu quero analisar com os amados alguns detalhes desse dia de trabalho na vida de Ruth. Em primeiro lugar, Ruth já começa o dia se humilhando. Isso é interessante. Versículo 2, veja comigo. Ruth pede a Noemi para ir trabalhar. Não precisava pedir, né? Olha aí. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. Veja que interessante, queridos. Ruth sabe tomar iniciativa, mas ela não é agressiva, ela não é arrogante, porém ela é mansa e humilde, né? Ela pede humildemente a sua sogra o quê? Deixa-me ir ao campo. Ela não precisava agir assim. É porque Ruth era maior de idade. Não era nenhuma criancinha para ficar pedindo, ainda mais a sogra, permissão para ir colher espigas. Mas ela pede. Foi assim que Ruth agiu. E foi assim que Deus a abençoou. Queridos, existem certas expressões que também não precisamos usar, mas que devemos e precisamos usar. Expressões como: posso fazer isso ou aquilo? Pai, posso ir em determinado local? Hoje em dia é tão raro, né? Tem filhos que ficam assim, sonhando em serem dono do próprio nariz. E como diz um certo pastor, depois que crescem, veem que o nariz custa caro. Custa caro. Não tem que dar satisfação. Pai, posso ir em determinado lugar? Mãe, posso sair com os meus amigos ou amigas? Pastor, eu posso ir pregar em determinada igreja? O senhor me abençoa? O que o senhor acha? Hoje em dia é raro, as pessoas saem, são autônomas, tanto na família quanto na igreja. Não dão satisfação de nada. Infelizmente, queridos, precisamos aprender a arte da boa comunicação e, por que não dizer, da educação. Ruth não tinha necessidade, mas pediu à sua sogra. Precisamos ter em nosso linguajar, queridos, frases como: por favor, me perdoa, Deus te abençoe. Até porque o linguajar do crente é marcado por palavras humildes e não arrogantes.
Ele pede ao invés de exigir. Ele agradece ao invés de esquecer-se da ajuda recebida. Gratidão. E vemos isso no caráter de Ruth, como ela foi grata a Boaz, o linguajar dela. O cristão diz muito obrigado, ao invés de pensar que os outros têm obrigação de lhe servir. E mais, queridos, pessoas orgulhosas não dizem muito obrigado. Não. Por outro lado, pessoas humildes se tornam mais humildes quando tratadas de maneira graciosa. Reconhece o favor recebido. Isso não somente no âmbito familiar, né? Ou no trabalho, mas também na escola e na igreja. Repetindo, Ruth disse à sua sogra: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Deixa-me. E mais, quando Ruth chegou na fazenda de Boaz, ela pediu ao responsável do campo uma oportunidade para colher espigas. Pediu, não exigiu, não determinou, não colocou o sujeito contra a parede. E esse é o relatório que o servo deu a Boaz, versículo 7. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Esse é o relatório que o servo deu para Boaz, que era o patrão. Provavelmente Ruth sabia, queridos, que segundo a lei de Moisés, ela teria o direito de colher as espigas que caíam ao chão. Porém, ela não exige nada. Tinha o direito, por ser pobre, de colher, mas não exige. Ela simplesmente pede. Ou seja, Ruth é humilde em pedir e não arrogante em exigir direitos. Queridos, a humildade promove as pessoas. A humildade abre portas diante dos homens e nos traz vitória da parte de Deus. Pequenos detalhes que mudaram a vida de Ruth. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. E tanto a soberba quanto a humildade são vistas e reconhecidas principalmente pela maneira como a pessoa fala. Principalmente. Outro detalhe, Ruth era humilde, mas não complexada. Humildade não tem nada a ver com complexo de inferioridade. Ruth não olhava para si como uma vítima da sociedade, já viu isso? Vítima da sociedade, ou como uma pobre coitada, ou como uma derrotada. Não, ela não olhava a vida nessa, pode-se dizer, cosmovisão. Você não vê isso no livro de Ruth. Irmãos, Ruth não olhava para trás lembrando de suas tragédias. Ela não olhava para o presente pensando em sua triste realidade. Pobre, viúva, estrangeira. Ela olhava para o futuro, crendo no Deus que tudo pode e tudo faz. Ela olhava para o futuro, crendo num Deus que tudo pode e tudo faz. Portanto, Ruth foi uma mulher agraciada por Deus. E não só agraciada por Deus, mas muito grata aos homens. Ela tinha uma enorme gratidão por sua sogra, por Boaz, tanto cuidado que ele teve para com ela. Depois que Boaz lhe ofereceu proteção e provisão, aí no versículo 9, o verso 10 diz que então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Por que você está se importando comigo? Você é o patrão, você é um milionário, senhor de tantas terras, poderoso, como diz o versículo 1 do capítulo 2. Você está se importando comigo? Versículo 13. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. Então, Ruth, ela foi o quê? Humilde em pedir, ao mesmo tempo em que ela foi rápida em
agradecer. Foi essa postura de humildade que encantou Boaz, muito mais do que a sua beleza física. Isso encantou Boaz. Irmãos, a mensagem central do Evangelho mostra que todos os que se humilham e buscam refúgio encontram ampla provisão, uma forte proteção e uma rica comunhão sob as asas do Deus onipotente, Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, Ruth já começa o dia sendo guiada pelo Espírito Santo. Ou não? Não foi coincidência. Ela foi guiada pelo Espírito Santo aos campos de Boaz. Olha no versículo 3. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Amados, veja que coisa maravilhosa. Ruth saiu para colher espigas de maneira aleatória. Saiu, foi trabalhar, foi enfrentar o dia com a cara e a coragem. E nessas andanças, ela parou justamente nos campos de Boaz, que era parente de seu falecido marido e que seria seu resgatador, como veremos mais à frente, e que seria também o seu futuro marido. É lindo isso. Isso é o que alguns comentaristas chamam de divina coincidência ou providência divina. Amados, providência divina é quando Deus dirige as circunstâncias da vida para que a sua vontade seja realizada com sucesso. Não foi uma mera coincidência, um acaso ela ter parado nos campos de Boaz. E foi exatamente isso que aconteceu com a dona Ruth. Uma divina providência. O interessante é que Ruth não ouviu nenhuma voz vinda do céu ou teve visões de anjos a guiando até os campos de Boaz. Não. As coisas foram acontecendo sem ela forçar a barra. Porém, por ter confiado plenamente em Deus, quando ainda estava lá em Moabe, e ela confiou, lembra? Ela confiou. Agora em Belém, ela é guiada pelo Espírito Santo aos campos de Boaz. Provérbios 16, 9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja de novo, parte B desse verso 3 aí. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Na revisão, na revista atualizada, diz: por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz. Irmãos, a expressão por casualidade ou caiu-lhe em sorte é a tradução de uma expressão que deixa bem claro que Ruth não havia compreendido o significado total daquilo que ela estava fazendo. Ela não conhecia as pessoas, ela não conhecia os proprietários da terra. Ela foi ao campo e, aparentemente, por acaso, trabalhou numa porção particular do campo que pertencia a Boaz. A grande verdade é que a mão de Deus é quem conduziu toda a ação de Ruth. Da mesma maneira, queridos, quando entregamos a vida ao Senhor, aquilo que nos acontece não é acidental, mas é dirigido pelo Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, ama o Senhor Jesus, todas as coisas vão contribuir, vão cooperar. Até porque o crente, que é crente, ele não acredita em coincidência, ele não acredita em sorte, em azar. Foi o acaso, tinha que acontecer. Não, queridos, o crente, ele não é supersticioso, ou pelo menos, não deveria ser, né? Não deveria ser. Ele crê num Deus que intervém, ele crê no Deus que cuida, ele crê no Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, até coisas das quais ele não gosta.
o irrita, o deixa desanimado. Ele sabe que Deus está trabalhando mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus é o Deus que nós servimos, trabalha no turno da noite. Amém? Temos que ter em mente que as coisas não se acertam por simples coincidência. As coisas da nossa vida não se alinham por uma influência dos astros. As circunstâncias não se encaixam por um determinismo cego. Não, queridos. Deus é quem tece as circunstâncias da nossa vida, até mesmo aquelas circunstâncias mais difíceis, para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. Portanto, Deus não descansa. Deus não dorme. Deus não cochila. Ele não é pego de surpresa. E a sua vida não está jogada de um lado sem nenhum propósito. Ele está sempre trabalhando conosco, em nós e por nós, e realizando os seus propósitos por sua graça e misericórdia. Sendo assim, Ruth não sabia, mas por uma providência divina, ela entrou no campo de Boaz. E quando Boaz a vê, seu coração dispara. Amor à primeira vista, por assim dizer. Até porque naquele momento em diante, Boaz não ficou mais pensando em sua fazenda, mas todos os seus pensamentos se voltaram para Ruth, em como cuidar de Ruth, em como resolver a situação de Ruth, e por fim, já dando um spoiler, já está no texto, casando-se com Ruth. Mais à frente ele se casa, né? Com Ruth. Eles têm um filho chamado Obed. Obed tem um filho que se chama Jessé. E Jessé tem um filho que se chama Davi. De onde veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada foi coincidência. Tudo estava nos planos do Senhor. Tudo estava nos propósitos de Deus. O encontro de Boaz com Ruth, naquele dia, estava na agenda de Deus. E a tua vinda hoje aqui, essa noite, estava na agenda de Deus também. Não foi a sorte que conduziu Ruth aos campos de Boaz, mas uma agenda traçada nos céus. Amém? Tem ninguém dormindo não, né? Terceiro, queridos, Ruth já começa o dia trabalhando. Ruth já começa o dia trabalhando e trabalhando muito. E mulher guerreira. Eu tenho uma Ruth em casa. A Bill, ajudadora, trabalhadora, mulher guerreira. Ruth não era uma peça de porcelana, né? Não, queridos, mas ela era uma guerreira. Ruth não era uma dondoca, termo antigo, né? Versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. Olha aí, versículo 3. E chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. No versículo 7, parte B, o empregado diz o seguinte a Boaz: assim ela veio, e desde pela manhã está até aqui agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa, descansou um pouquinho. Estava trabalhando. Depois do almoço, versículo 15 diz: e levantando-se ela a colher. Versículo 17: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um ênfase de cevada. E versículo 18: e tomou-o e veio à cidade. Que mulher, que dia, suado. Esse é o perfil do crente. Trabalhador, soa a camisa. Mulher guerreira. Foi essa tal de Ruth. Para ela não tinha tempo ruim não, queridos, lembram? Ela chegou em Belém com sua sogra, como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás. Não tinha aonde cair morta. Esse é o histórico. Como já vimos, ela era viúva, pobre, estrangeira, uma moabita, e o povo de Moab, historicamente, era inimigo do povo de Israel. Essa é a breve biografia de Ruth. O que ela fez diante desse passado tão nebuloso? Será que ela ficou se lamentando da vida?
Será que ela ficou culpando seu finado marido por não ter deixado uma aposentadoria gorda para ela? Ou deixado muitos bens? Será que ela ficou culpando a Deus pelas adversidades da vida? Perdeu o sogro, perdeu o marido, não teve filho? Será que ficou... Teve filho, morreu, né? Será que ficou de braços cruzados à espera de um milagre? Não, queridos. Será que ela ficou sentada esperando a provisão divina cair do céu? Ruth não ficou em casa, lendo a Bíblia, orando e jejuando, o que é bom demais, mas tudo tem um tempo certo. Ela foi trabalhar, colhendo espigas, desde a manhã até a tarde. E, detalhe, queridos, essa era a única opção naquele contexto. Única, não tinha outra. Ela se moveu, ela se mexeu em direção ao trabalho. Ela assumiu sem traumas que era necessitada e carente. Ela arregaçou as mangas e foi à luta. Foi colher o quê? As sobras. Que muitos poucos queriam fazer. Ela foi fazer. Isso porque sempre que o povo de Deus realizava a colheita, deveria pensar nos pobres e não colher as espigas que caíam no chão. Esse trabalho era um trabalho duro, não era fácil, não era simples, era pesado. Os homens, historicamente, cortavam os feixes e as mulheres vinham atrás colhendo e amarrando as espigas colhidas. E nesse trabalho daquela época, algumas espigas iam ficando pelo caminho e pela lei, não podiam ser colhidas, mas ficava para os pobres. E quem determinou isso foi quem? Deus. Isso porque no meio do povo de Deus tinha pobres. Sempre existiu os pobres. A maioria aqui é pobre. Então você está incluído no povo de Deus. Não é virtude ser pobre e também não é um pecado ser rico, mas é a realidade. É a realidade. Levítico 19, 9 a 10, olha o que diz. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colha as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Portanto, Ruth, sabendo dessa lei em Israel, arregaçou as mangas e foi colher o resto das espigas que caíam. Ela não ficou à espera da bondade alheia e nem ficou lamentando da vida, mas foi trabalhar. É assim que está na tua Bíblia? Na minha mostra isso. Ela não ficou deitada eternamente em berço esplêndido, mas se movimentou. Hoje em dia, queridos, se fala muito do papel da mulher dentro da família e no mercado de trabalho. É um assunto que dá pano para manga. Alguns dizem que o lugar de mulher é dentro de casa, cuidando do lar e dos filhos. Outros dizem que o lugar de mulher é no mercado de trabalho. Dizem que mulher tem que trabalhar e que precisa ajudar na manutenção da casa. Porém, todo extremo leva a um abismo. Cada caso é um caso. Existem situações em que a mulher precisa realmente trabalhar para ajudar no orçamento familiar. Existem casos. Assim, existem situações em que o engajamento da mulher no mercado de trabalho é uma necessidade e não um luxo. Existem situações. Porém, se for possível, o ideal é que a mulher, que ela se dedique aos filhos e ao lar. Esse é o ideal. Mas nem sempre vivemos num mundo de ideais, mas um mundo real, né? Até porque
Que adianta a renda familiar aumentar, os dois trabalharem e deixarem o filho para um terceiro cuidar e educar? Que adianta aumentar a renda familiar e perder os filhos? Agora, cada casal deve decidir o que é melhor para a família. Às vezes o marido fica desempregado, não é isso? E às vezes a mulher tem um emprego, tem uma profissão, e ela precisa sair para trabalhar, porque senão vão passar fome ou pesar para a família. Existem mães solteiras que precisam trabalhar. Essa é a realidade. Não tem marido, não tem Bolsa Família muitas vezes, precisa sair para trabalhar, precisa deixar um filho na creche. É o ideal? Não, mas é a realidade. E mais, existem famílias que precisam se envolver todos juntos no trabalho, dependendo da situação. Não estou sendo dramático, mas realista. Há alguns anos eu pude contemplar com meus olhos uma família catando papelão na rua. Pai, mãe e um filho adolescente. Eu chegava todos os dias no trabalho por volta das 7 horas. Eu ficava no carro, às vezes lendo, orando, e via, frente do meu carro, o pai pegando o papelão, colocando no carrinho, a mãe colocava no carrinho, o filho vinha e amarrava. Os três juntos trabalhando. E, aparentemente, era algo atual, eles estavam bem arrumados. Deve ser essa situação da crise no país que às vezes leva às circunstâncias. Então, nem sempre vivemos de ideais. Não é isso, querido? Nem sempre, nem todo marido pode bancar a família, deixar a esposa cuidando do filho, que é o ideal. Nem toda família há condições para isso. No caso de Ruth, aqui, ou ela trabalhava, ou ela saía, ou iria morrer de fome ela e a sogra. Tinha opção. Sua sogra era idosa, velha. Ela era jovem e forte, cheio de gás. Agora, se Ruth fosse bem casada, né, com um marido cheio da grana, como Biana tem, para que sair para trabalhar? Fica em casa cuidando dos filhos, eu banco tudo. Eu brinco com ela, de vez em quando tenho 2 empregos, Uber e 99. Agora, ficar em casa cuidando da família dá muito mais trabalho do que trabalhar fora, né? As donas de casa aí sabem muito bem o que é isso, como é o corre-corre do dia a dia. Porém, queridos, cada família vive a sua própria realidade. Cada família vive a sua própria realidade. Um outro detalhe no texto é que Ruth parou para descansar depois de uma manhã inteira de trabalho. Parou para descansar. Precisamos. Veja comigo o versículo 14. E, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu. E se fartou, e lhe sobejou. Ela parou para almoçar, parou para descansar. Não ficou igual uma zureta, para um lado e para o outro, sem descanso. Amados, precisamos equilibrar o trabalho com o descanso. Ninguém aqui é uma máquina. Precisamos descansar, precisamos trabalhar e descansar. Precisamos acelerar e pisar no freio, porque senão vai bater pino, vai bater motor. Até porque trabalho sem descanso é insensatez. E descanso sem trabalho é irresponsabilidade. O corpo não aguenta, não aguenta. O mercado é consumista, o mercado é guloso, né? E a economia global quer mais do seu dinheiro, a economia global quer mais do seu tempo, quer mais do seu tudo. Essa é a realidade. Não importa se você não tem tempo para Deus, para a família ou mesmo para você, desde que você esteja fazendo essa máquina monstruosa funcionar. Compra, vende, sai, ganha, gasta. Esse é o mercado consumista, é o mundo capitalista. Se não tivermos cuidado, podemos perder a saúde, a família
e o emprego, muitas vezes. Precisamos saber, no entanto, que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Mas aqueles que querem ficar ricos, trabalham dia e noite, ganância, caem em muitos laços, diz a palavra de Deus, e em grandes aflições. E por amor ao dinheiro, as pessoas perdem completamente, queridos, o senso de valores, por causa da ganância, a sede de possuir mais e mais e mais. Ruth, porém, nos ensina, aqui no texto, que é possível trabalhar com afinco sem se descuidar do descanso que é necessário. Concluindo esse ponto, podemos observar que depois de um dia de trabalho intenso, Ruth chega em casa, o quê? Com um saco de alimentos nas costas. Foi isso que você leu aí? Versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada. Irmãos, um efa de cevada equivale, hoje, a cerca de 20 quilos. 20 quilos de trigo que ela colheu, depois de ter debulhado. Esse foi o resultado de um dia intenso de trabalho na vida de Ruth. Ela pegou esse saco de 20 quilos, colocou nas costas e foi para casa. Isso é lindo, né? Não sei a distância. O texto não bota em detalhe. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Mas é um peso considerável para o sexo mais frágil, como diz a Bíblia. Repito, Ruth não era uma peça de porcelana. Ela tinha coragem, disposição e mãos adestradas para o trabalho. Ela viu o fruto de seus trabalhos com 20 quilos de cevada. Irmãos, quem trabalha vê resultados. Quem planta, colhe. Quem dorme, simplesmente sonha. Mas quem trabalha, conquista. Quem trabalha, honra seus compromissos. E pode dormir tranquilo. Há pouco tempo eu sugeri a um amigo que estava passando por dificuldades financeiras e falei com ele: meu irmão, se quiser eu te abençoo. Eu compro uma caixa de paçoquita, boto na tua mão, você vende no ponto de ônibus, na Alcântara. Ele: não, pastor, não dou para essas coisas não. Não dou para isso não. Fazer o quê? Ele agradeceu. E eu ia comprar realmente uma caixa de paçoquita. Eu, por exemplo, onde está em ponto, eu compro porque eu gosto. E vende bem. E o lucro é bom. Tem gente que tem vergonha. Vergonha. Mês passado estive com o Biana lá em Iguaba Grande, pregando na igreja do pastor Robson. No dia seguinte, dormi na casa do pastor Robson. No dia seguinte viemos embora. Estava eu, Biana e Joyce. Paramos num semáforo em Araruama. Tinha 2 cidadãos, 2 homens. Um estava com a plaquinha na mão: estou com fome, alguém pode me ajudar? O outro tinha uma caixa de paçoca, bala, mariola vendendo. Eu dei para o que estava pedindo ou o que estava vendendo? Eu comprei o que estava vendendo. Trabalhando, queridos. Mês passado eu estive em Barra de Maricá, aqui em Maricá. Fui lá para chupar um sacolé da vovó Maria, idosa, 91 anos de idade. Há quase 10 anos eu chupo o sacolé na casa dela. E ela veio bem velhinha, vendendo sacolé. Fabrica cocada, sacolé, cuscuz, trabalhando, gente. Guerreira. Queridos, trabalho não falta. O que falta são trabalhadores dispostos a trabalhar. Pessoas dispostas. Aí eu pergunto: e você? Teria coragem de vender paçoquita no ponto de ônibus? No sinal? Teria coragem de fazer sacolé para vender? Ou você tem vergonha? E como já dizia meu velho papai, vergonha é roubar e não poder carregar. Lembram desse ditado? Roubar e não poder carregar. Vergonha é comprar e não pagar de propósito. Já viu a pessoa? Estoura o cartão, sabe que não vai ter condição de pagar. Isso é vergonha. Compra
tendo consciência que não vai poder pagar. Vergonha é mendigar o pão, tendo saúde para trabalhar. Vergonha é ficar com o pires na mão, se aproveitando da boa vontade alheia. Isso é vergonhoso. Há pouco tempo eu estava no mercado com Biana, comprando algumas coisinhas, e eu estou olhando lá de fora um sujeito me olhando. Eu falei, eu conheço esse sujeito. Depois que eu saí, ele veio pedir 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal. Irmãos, quando eu olhei o carrinho dele, tinha mais compra ele pedindo do que eu comprando, ralando pra caramba. Eu falei, mas não tem lógica, eu vou pegar do meu, dar para ele que está pedindo, e o carrinho dele cheio, mais compra do que eu. Gente, é coisa de maluco. Dá quem te pedir. Existem pessoas que realmente precisam ser ajudadas. A pessoa está paralítica, a pessoa está paraplégica, não pode trabalhar. Uma pessoa com saúde, o sujeito estava com os 2 braços, 2 pernas, mãos, enxergando, ouvindo bem. Loucura, queridos, loucura. Está doido. Eu não tenho não, filho, não dá não. O que eu tenho aqui é para a família. Há casos, eu ajudei pessoas que não tinham nada, não tinham de onde tirar, não tinha nem dinheiro para comprar uma paçoquita. Então, queridos, nós vemos aqui Ruth, uma mulher guerreira, uma mulher que não fazia corpo mole, uma mulher que semeou e colheu. A lei da semeadura e da colheita é uma lei universal e se aplica a todos, a mim e a você. Em todos os tempos, em todas as épocas. Quem planta mentira, colhe traição. Quem planta verdade, colhe lealdade. Quem planta ciúmes, colhe suspeita. Quem planta confiança, colhe desconfiança, colhe descaso. Quem planta inveja, colhe mediocridade. Quem colhe admiração, planta admiração, colhe grandeza. Quem planta amizade, colhe compromisso. Quem planta contenda, colhe solidão. Quem planta ódio, colhe amargura. Quem planta amor, colhe ternura. Porém, quem planta trabalho, colhe provisão. Quem se aplica em sua profissão, colhe os melhores salários. Vai o conselho para os jovens. Se aplique, se dedique, se aperfeiçoe, faça uma faculdade, faça um curso técnico, faça concurso público. Até porque todo trabalho honrado e honesto engrandece o ser humano e é um ato litúrgico diante de Deus. A formiga, queridos, tem muito a nos ensinar nesse quesito. Já estou concluindo. Provérbios 6, versículo 6 a 8. Observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na colheita ajunta o seu alimento. Formiga ensinando ao ser humano, um inseto irracional ensinando aos racionais, por assim dizer. Amados, a formiga não tem diploma de economia, e muito menos curso de gestão. Não, tem nada disso. Porém, na Bíblia, aqui ela nos é apresentada como uma pedagoga para nos ensinar grandes e duradouras lições, tanto na área da administração como na área da economia. Olha então para a vida de Ruth e aprenda também com a formiga a arte do trabalho. Glória a Deus. Concluindo finalmente, em nome de Jesus, podemos dizer que Ruth enfrentou as crises de cabeça erguida. Ruth enfrentou as crises de cabeça erguida. Ela não se considerava uma pobre coitada, ela não se via como vítima da sociedade. Ela creu em Deus, arregaçou as mangas e foi à luta. Então, o exemplo de Ruth nos ensina que o enfrentamento das crises, e não a fuga das crises, é o caminho da vitória. Os tímidos,
os medrosos, os preguiçosos, sempre vão encontrar desculpas para seus fracassos. Sempre vão encontrar desculpas para suas derrotas. Entretanto, os vencedores jamais retrocedem diante das adversidades. Eles estão sempre prontos a correr grandes riscos para alcançar as maiores vitórias na força e no poder do Senhor. Guarde essa palavra, queridos. Olhe para a vida de Ruth, uma mulher guerreira, um exemplo a ser seguido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, aquecendo mais ainda o nosso coração, nosso corpo, nesse frizinho. Só um caldo mesmo, né? Caldo verde, caldo de galinha. Oremos, queridos. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, pela vida de Ruth, essa mulher guerreira, Pai, que há tantos anos já partiu para estar contigo, mas até os dias de hoje nos traz tantos ensinos, Senhor, com a vida dela. Tantos exemplos, tantas ilustrações. Obrigado, Pai, por ter preservado esse livro tão enriquecedor, tão abençoado, Pai, o qual podemos ler, meditar e tirar tantas lições para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, que tudo que foi falado aqui, Pai, possamos colocar em prática. Aqueles que estão se vendo em crises financeiras, problemas por demais grandes, que o Senhor venha estar orientando, Pai. Estamos numa época de tantas facilidades, podemos fazer tantas coisas, Senhor. Até quem não cozinhava no passado pode aprender pelo YouTube, fazer tantas coisas e até vender online. Tanta facilidade, tanta praticidade. Que o Senhor venha nos dar direção, Pai, para que tenhamos recursos, não só para suprir as nossas próprias necessidades, mas que tenhamos recursos, Senhor, também para abençoar a vida dos outros. Até porque, Senhor, tua filha Ruth, ela, depois de ter almoçado com Boaz, Senhor, a tua palavra diz que ela guardou uma marmita para sua sogra. Quando chegou em casa, ela levou para sua sogra uma marmita. Ou seja, ela era generosa. Ensina-nos, Senhor, a arte, o dom, dá-nos o dom da generosidade, em não pensarmos somente no nosso umbigo, somente nos nossos boletos, somente nos nossos compromissos, mas olhar também, Senhor, para a Tua obra, que carece, Senhor, de mantenedores, de pessoas fiéis, que vão contribuir, Senhor, porque já estão recebendo de Ti o emprego, a saúde, a inteligência, e como forma de gratidão, estão devolvendo, Senhor, estão sendo generosos na Tua obra, Pai, assim como Ruth foi generosa para com a sua sogra, guardando um pouco de alimento para ela, Pai. No nome de Jesus, toma a nossa noite de sono, de descanso, que, se for da Tua vontade, possamos estar mais uma vez de pé amanhã para um dia abençoado, de trabalho, de vitória, de conquista na força do Senhor, para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.